53, verso 4. Amém? Quem abriu a Bíblia, está bem? Misericórdia. Cadê a Coca-Cola dela, Douglas? Cadê a Coca-Cola? Água de coco. Glória a Deus. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o sepultávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia, Jesus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Glória a Deus. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou, moeu-o, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nesse livro de Isaías eu achei muito interessante que o profeta Isaías ele profetizou tudo o que ia acontecer. Tudo o que ia acontecer lá pra frente ele falou. Só que não foi só questão disso. Ele também falou a causa, o porquê que Jesus morreu por cada um. Ele falou cada parte. Ele morreu pelas suas dores, ele sofreu pelas suas dores, ele foi moído pelas nossas e as suas dores. Então o profeta, ele profetizou tudo o que ia acontecer, mas só que ele não falou só isso. Ele falou, ó, Jesus aconteceu isso por conta disso de você. Jesus aconteceu isso por conta disso. E em Isaías 52:13 diz assim, que Jesus, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado. Irmãos, vocês têm noção que Jesus ele sofreu tanto, que ele chegou a ficar desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que o dos outros filhos dos homens. Ninguém reconheceu Jesus. Ele foi tão... Não tem palavras. Realmente não tem palavras pelo que ele sofreu. Só que ele sofreu para a gente estar aqui hoje. É verdade. Ele sofreu para a gente estar aqui hoje. E a gente tem que ser muito grato a Deus por tudo que ele fez. Aleluia. Isaías 53, verso 1 ao 3. Não precisa colocar, Maria. Está dizendo assim, que Jesus ele não era de boa aparência. Ele coloca também na falei. Isaías 53, 1 ao 3. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de a terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia aparência nele para que os desejássemos. Então ele não tinha boa aparência, por isso que o povo não acreditou. Esse homem, o Messias, só que ele não tem aquela formosura para ser o Messias, porque as pessoas esperavam outra coisa. Mas não, aquela
Aquele provável que muitas vezes a gente acha que é improvável, é Ele. É verdade. É Ele que Jesus quer usar. Falo por mim. Eu estava em São Paulo. E aí, tipo assim, pra mim, na minha cabeça, era só aqui. Só na igreja e pronto. Mas não. Uma irmã chegou pra mim e ela nunca tinha me visto. Chegou pra mim e falou assim: não, Deus não quer que você fique só nisso. Deus quer que você vá lá fora. Deus quer que você pregue lá fora, que você fale na palavra dele lá fora. Aleluia, Jesus. E eu fiquei: não. Porque eu? Às vezes a gente mesmo se acha improvável. A gente nem precisa de ninguém. Às vezes a gente mesmo não se acha suficiente. Verdade, Jesus. Mas Isaías era um profeta e ele diz as dores de Jesus, cada processo e o porquê e os motivos. Aleluia. E por esse motivo a gente tem que ser grato todos os dias para Deus. Então a gente parar de reclamar um pouco e falar do sacrifício que ele fez pela gente das pessoas. E às vezes a gente chega a reclamar tanto, falo por mim, porque primeiro a palavra vem na gente, mas depois vem falar nas pessoas. E por que a gente não chega a parar de reclamar um pouco? E de vez a gente reclamar, gasta saliva falando de Deus. Aleluia. Gasta saliva falando para Deus. Às vezes, um simples Jesus te ama já salva uma vida. Aleluia. Na feira, no dia dos nossos evangelistas, a gente sai cantando, a gente sai louvando. Mas será que a gente sabe o que as pessoas estão sentindo? Às vezes um simples louvor, dizendo que tem jeito para aquela pessoa consegue aceitar Jesus novamente. Não precisa vir para aqui. O importante é ele seguir o caminho dele. Aleluia, Jesus. E a profecia se cumpriu. Lá em João 19:28. Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas estavam determinadas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-no num isopor, lhe chegaram na boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. A gente nem tem muita coisa para falar, porque só de ler já emociona. Mas não é para emocionar para você somente escutar isso, chorar na hora e depois passou, não. A gente tem que guardar isso dentro do nosso coração. Guardar isso dentro do nosso coração e ser grato todos os dias pela vida de Jesus. Ser gratos por todos os dias a gente estar de pé. Sabe? E as mesmas pessoas que diziam: exaltado seja Jesus, disse: crucifique, falso Messias. As mesmas pessoas que estavam do lado de Jesus, que glorificou o nome dele, dizendo: glória a Deus, aleluia! Ele curou o cego, ele curou a mulher do fluxo de sangue. Foi as mesmas pessoas que diziam: não, crucifique, ele é um falso Messias. E é impressionante como isso acontece hoje em dia. Não é só naqueles tempos, não, gente. Isso acontece hoje em dia. Verdade. As mesmas pessoas que às vezes estão do seu lado ali, as mesmas pessoas que estão com a mão no seu buraco. As mesmas pessoas que estão ali, ou para te segurar, que estão na mão. Não, a gente não vai estar ali para sempre. Não. Por isso que a gente somente tem que confiar em Jesus. É verdade, Deus. Só em Jesus. Não importa as outras pessoas. Principalmente as pessoas que te afastam de Jesus. Se afastem delas. Se você vê que isso está te causando alguma coisa, que isso está te afastando de Jesus, afaste. Porque Ele merece toda a nossa honra. Ele merece toda a nossa glória. Por que Jesus morreu por mim e por você? Porque Ele se entregou para lavar o pecado do mundo. Ele se entregou como um cordeiro. Ele se entregou como um sacrifício. Sabe? Esse tema aqui não foi à toa. É verdade. Não foi à toa, porque mesmo que são reconhecidos
precisa. Às vezes a pessoa de dentro da igreja está precisando escutar isso. Verdade, Deus. Quando a gente estava planejando o nosso culto, a gente perguntou: e aí, gente? Qual vai ser o próximo tema do próximo culto? E a gente ia fazer uma lembrancinha no corpo evangelista. Por que não foi por mim, foi por você? Por quê? Será que as pessoas já estão cansadas de saber que foi por mim, por você? Mas não. Não. Porque às vezes a gente age como se a gente não soubesse. É verdade, Deus. Às vezes a gente acha como: morreu por mim, por você. Glória a Deus, aleluia. Mas quando sai lá fora é totalmente diferente. Às vezes a gente faz glória a Deus, aleluia aqui, só que lá fora não é a mesma coisa. E Ele tomou as nossas dores e tirou o pecado do mundo para mim e para você que está aqui hoje. Eu vou entrar numa parte agora que tem a ver com jovens. Jovens, toda a igreja também. Até eu passei Caná também. Desperta, jovem. O que o Senhor quer de nós? Romanos 6, 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aleluia. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Agora o 6, 23, Maria. Isso. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Agora eu quero que você abra Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate aos muitos. Quando a gente estava no culto e eu fui estudar essa palavra, e o Senhor veio e para a gente resgatar vidas. O Senhor veio, morreu pela gente, mas Ele está pedindo para a gente resgatar vidas, para a gente sair desse comodismo, para a gente sair daqui e ir lá fora, sabe? Porque eu fico pensando, tem tanta gente se matando nesse momento que a gente está aqui. Tanta gente deve estar no quarto chorando, dizendo que não tem jeito, e que às vezes só precisava de um simples abraço, ou de um simples Jesus te ama. E às vezes a gente acaba ficando só aqui, nessas quatro paredes. Será que você, com uma simples mensagem, uma mensagem nossa, às vezes já é o suficiente? Às vezes a pessoa já se sente amada, já se sente querido por você se importar, porque às vezes a pessoa não pode ter ninguém, mas não, ele tem que se sentir amado, tem que se sentir querido, e aquela vida a gente tem que abraçar, a gente tem que cuidar, do mesmo jeito que Jesus cuida da gente. Do mesmo jeito que Jesus cuida da gente, meu filho, a gente também tem que cuidar, porque a gente está sendo lapidado para lapidar outras pessoas. É verdade, Deus. Jesus, Ele está nos formando para a gente contar o nosso testemunho e edificar a fé de outras pessoas. Aleluia. E primeiro eles nos molda para ajudarmos outras vidas com o nosso testemunho e dizer que tem jeito, por mais que não pareça. E o nosso propósito é pregar a palavra. Confesso para vocês que estava nervosa, muito nervosa, que está subindo aqui. Meu Deus, será que eu vou falar coisas que não agradam o seu povo? Só que o pastor Taná falou ontem na oração e eu comentei com ele. Deus, Ele quer que você fale para a pessoa, não massagear o ego da pessoa, é para falar na cara. Porque aqui não sou eu, mas aqui é o Senhor falando sobre a vida de cada um. E Jesus nunca esqueceu de você. Jesus, Ele nunca esqueceu de nós.
Ele sempre estava lá quando a gente sempre precisou. Se entregue, se ame, volte para Jesus, se valorize. Aleluia. A gente é menina dos olhos de Deus, gente. A gente tem que se valorizar, a gente tem que se sentir querido, porque o grito já foi dado. Ele já fez o que tinha para fazer. O que ele poderia ter feito pela gente, ele fez. O que mais que a gente quer? O que tem ali na vida? Ele poderia entregar, mas o que se ele entregou a própria vida pela gente? Vamos parar de reclamar por coisas insignificantes e vamos usar palavras para salvar vidas e levá-las para Cristo. E mostrar o que Ele fez na minha vida e o que Ele faz na sua vida. Aleluia. Vamos parar de ter vergonha. Eu tinha muita vergonha. Quando a pessoa você é da igreja? Eu não. Eu não sou da igreja, não. Tinha vergonha de Cristo. Hoje em dia, gente, é uma honra falar de Cristo para as pessoas. Antes eu não conseguia nem falar. Não. Mas hoje em dia é gratificante porque o Espírito de Deus ele queima aqui dentro. Aleluia. Não está mais vazio. Antes era vazio. Mesmo andando na igreja tem pessoas que estavam vazias. Eu era uma delas. Só que quando eu verdadeiramente decidi me entregar de verdade, não é só se entregar e verdadeiramente se entregar para Jesus. Aí sim ele me moldou por inteiro. Aleluia. Para hoje eu estar aqui pregando a palavra dele. Aleluia. E dizendo que tem jeito, dizendo que ainda tem vida. Porque pode uma mãe se esquecer de um filho, mas Jesus não esquece. José estava esquecido, cuidando de ovelhas, ele estava esquecido. Davi estava esquecido, Jesus também estava esquecido. Jesus também ele estava esquecido lá na cruz. No primeiro dia ele estava esquecido. No segundo dia ele também estava esquecido. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. E no terceiro dia ele se levantou. E mandou eu vir aqui para te dizer que ele não perdeu o controle. Aleluia. Ele não perdeu o controle da minha e da sua vida. Aleluia. Então, ele morreu e muitas pessoas não acreditavam. Acabou ali. Está consumado, acabou. Mas não. Ele tinha muito mais para fazer. Aleluia. E é lindo ver o louvor que a gente louvou aqui, João 20. Sabe, Maria, por que choras? Porque ali estava o meu servo Jesus. Só que a partir daquele momento ele já não estava mais lá. Ele já estava, já tinha ressuscitado. E Maria, ela chegou e Jesus perguntou: Maria, por que choras? Vai lá e conta para os discípulos. É a mesma coisa que Deus fala pra gente. Aleluia. Vai lá. Fala para os filhos lá de fora que ainda tem jeito. Fala para os filhos lá de fora que conta o seu testemunho para eles. E diga para eles que tem jeito. Diga para eles que tem vida. Não vamos desistir, gente, daquelas pessoas. Não vamos desistir daquelas vidas, por mais que às vezes seja muito difícil. Se agarre como se fosse um filho. Mas ele sabe como que é. Mas ele sabe como que é lutar por um filho. Então vamos sentir um prazer como se Deus estivesse pedindo para você. Saia lá fora, fala da minha palavra, porque a volta dele está próxima. A gente não tem mais tempo de ficar sentado, ouvindo a palavra, ouvindo o louvor e continuando a mesma coisa. A gente não está mais no tempo disso. A gente está no tempo de sair, pregar o evangelho. Por mais que às vezes você não queira ir. Mas mesmo com a tua vontade, vai lá. Vai lá dia de domingo na feira. Na feira que fica aquele tanto de gente que te olha torto porque você está cantando. Porque lá tanta gente do mundo fica te olhando torto, mas não olhe para eles, olhe para Jesus. Aleluia! Não olhe para eles, olhe para Jesus. E eu fui um pouquinho rápida,
para finalizar, eu quero que você abra em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontreis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados. Vinde a mim, todos aqueles que estão sofrendo, e eu vos aliviarei. Porque Deus, Ele não dá um fardo que a gente não possa suportar. Deus, Ele não dá um fardo que a gente não consiga carregar. E mesmo que você estiver sentindo que você não consegue carregar, peça para Ele te ajudar. Peça para Ele carregar junto com você. Em nome do Senhor Jesus, é isso que Deus tocou no meu coração. Se eu falar mais que isso, não é de Deus, mas vai ser de mim. E eu agradeço pela oportunidade.